Saudação de paz, Igreja do Arrebatamento. Que o meu Deus te abençoe poderosamente, o Deus de Israel. Capítulo 35 do livro de Gênesis nos diz assim: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Amados, Deus constituiu a família. Satanás, ele aparece para destruir a família. Deus constitui homem e mulher. Satanás aparece querendo colocar outros sexos. Os irmãos estão entendendo? Sempre o inimigo, igreja, quer destruir aquilo que Deus criou, formou. Porém, a verdade prevalece. Deus prevalece porque Ele é soberano sobre todas as coisas. E Jacó, todos nós sabemos da história de Jacó. Vou só dar uma pinceladazinha, rapidão mesmo, tá? Para nós estar em oração. Vocês lembram que Esaú era homem caçador. Jacó era mais doméstico. Jacó tinha feito comida. E Esaú chega com fome e ele pede um pouco de comida a seu irmão. Porém, a mente de Jacó era mais evoluída. E Jacó disse assim: Não, eu não vou lhe dar minha comida, não. Só se você me dá direito da sua primogenitura. E naquele momento Esaú não pensou duas vezes por causa da sua fome e falou claramente com as suas palavras, com a sua boca, que daria sim. Porém, amados, não ia surtir efeito essa palavra, porque era um costume dos pais chamar o primogênito quando um pai estava perto de partir dessa vida para outra, colocar as mãos sobre a cabeça do filho e abençoar com as bênçãos divinas. E quando Jacó ele fica sabendo que seu pai, ou seja, ia abençoar, postar as bênçãos sobre Esaú, ele foi na frente, se vestiu como o seu irmão e de repente Jacó recebe todas as bênçãos que seu pai ia ministrar no seu irmão. E a Bíblia diz que Jacó agora foge. Porém, no capítulo 28, vocês vão encontrar o versículo dizendo que ele faz um voto com Deus. E se o Senhor cumprisse o voto, Deus seria o seu Deus. O Senhor seria o seu Deus. E tudo que ele tivesse ganhado ia dar o dízimo de tudo. E ali Deus cumpriu o voto. Jacó fez um altar em Betel, que quer dizer casa. E de repente, ele agora aparece em Padaara, ou seja, na casa de Labão, na casa do seu tio. E Jacó casa. Porém, Jacó quer voltar para a terra de seus pais com sua família, uma multidão, agora que estava com ele, com seus filhos e etc. Porém, Jacó, antes disso, ele tem um encontro com Deus. Deus muda o caráter, o jeito de Jacó viver. Não era mais aquele Jacó de outrora. A mesma coisa é eu e você. Nós mudamos quando nós fizemos ou fazemos uma aliança com o Eterno. Você que ainda não fez, você está correndo perigo. Você que fez, permaneça, persevere. O perigo das pessoas não fazerem uma aliança com Deus é morrer nos seus pecados.
nos seus maus caminhos. Isso é muito perigoso. E quando Jacó ele pensa em voltar para sua terra natal, para ficar perto dos seus pais, ou na terra dos seus pais, ele tem um encontro com Deus no vale de Jaboque. Que interessante. Deus muda, Deus transforma, Deus renova, Deus restaura a vida espiritual dele. E o interessante, se você ler o capítulo 35, que Deus fala poderosamente com ele, para ele subir até Betel e habitar ali. Ou seja, Deus queria que Jacó viesse servir a ele de todo o seu coração, toda a sua alma. E outra, quando um cristão ele tem essa visão, ele tem essa comunhão, ele quer levar a sua família. Observe o que Jacó fez. Ele chama a sua família e pede para tirar todos os deuses estranhos de dentro de sua casa. Por causa desse ato de Jacó, ele demonstrou a sua transformação, a sua aliança com Deus. E se vocês lerem o capítulo 35 todo, até o versículo 15, vocês vão ver que Deus manda, através de Jacó, tirar os deuses estranhos e mudar as vestes. Olha aí. Agora, interessante, por que Jacó mandou tirar os deuses estranhos e mudar as vestes? Igreja, vocês nunca ficou curioso em saber, em perguntar a Deus, porque Jacó, depois que ele teve um encontro com Deus, depois que Deus muda o cenário de Jacó, ele agora chama a sua família e tem uma reunião e fala: olha, eu não quero mais deuses estranhos aqui no nosso meio, porque o Deus que nós iremos servir é o Deus que criou os céus e que criou a terra. E agora ele será o nosso Deus dentro da nossa casa, do nosso lar. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vem dizer que toda a sua casa se rende, lança fora deuses estranhos, tira os brincos e muda as vestes. Olha que interessante, igreja. Olha o que Deus está ministrando em nosso coração nessa noite. Algo muito forte, muito rico e edificante. Deus, ele quer ver famílias na sua presença e não fora da sua presença e dizendo que está servindo a Deus, está servindo de qualquer forma, de qualquer maneira. Para servir a Deus tem que ter renúncia, compromisso, temor. Jacó, nesse exato momento, analisa a situação da sua família, das suas esposas, dos seus filhos, dos criados que estavam ao redor dele, e agora Deus manda Jacó fazer um pente fino, tanto nas roupas, nos brincos e também nos deuses estranhos. Deus, ele quer fazer dentro da tua família um grande reboliço. Mas eu e você temos que estar na posição que o Eterno quer. Amém? Estarei orando pela sua vida, para Deus te dar autoridade para você ser enviado à sua família e fazer o que Deus quer. Aleluia. Poderoso Deus, sube a derrébia na candarábia. Lemando e de plafa súbia. Entre os do mender que eu faito. Que o mão de rebanchori que a terra. Daraia cando de rébia da calaxé. Abre a tua boca, porque o Espírito de Deus ministra no teu coração. Ele vai começar primeiro o trabalho
dentro da tua casa, no meio dos teus. Na pra faço enderraito, faço decai. Abre a tua boca no meio dos teus, porque o Senhor, Ele te ordena nessa noite. E Ele garante a tua bênção e a tua vitória quando você obedecer o que Deus está ministrando no teu coração. Que a paz do Senhor repouse sobre